Olá, queridos e queridas de Jesus, como estão? Hoje aqui com o nosso segundo episódio do podcast. E, como vocês sabem, tem uns queridos amigos e amigas que aceitam essa pequena partilha para estar levando hoje para vocês outro tema, né? O primeiro episódio foi do Cairo, falando sobre a questão da vocação. Nesse segundo episódio, então, eu trago o meu querido amigo Bruno, que vai falar sobre evangelização em mídias sociais. E antes da gente começar, eu peço para que ele se apresente aí para vocês. Seja muito bem-vindo, Bruno. Kétia, muito obrigado pelo convite. É uma honra, um prazer estar aqui com você, fazendo essa partilha. Como você já falou, né, eu me chamo Bruno Rodrigues, eu tenho 27 anos, atualmente estou morando em Curitiba, no Paraná. Já passei por Campinas, já fui seu vizinho, né? Mas sou natural de Belém do Pará. Minha família toda mora lá ainda, né? Lá começou toda a minha história com as redes sociais, a evangelização. E estamos juntos agora, né? Hoje em dia sou formado em publicidade e propaganda, sou publicitário, e também estou fazendo uma pós em especialização em brand e comunicação digital, né? Com foco nas redes sociais. Então, já estou construindo já há algum tempo essa história, essa carreira, essa história profissional. Sim, isso é só contextualizando, né, para vocês. Talvez hoje o áudio fique um pouquinho parecido com o primeiro episódio, porque meus queridos amigos são de fora, né? Então, semana passada não, o episódio anterior foi lá em Minas e agora é em Curitiba, Paraná, né? Mas vai dar certo aí, eu peço a colaboração e paciência de vocês, que Deus vai construindo aí nos detalhes. Então, agradeço a apresentação, Bruno, já com muito tempo, né, nessa jornada de mídia, né? Inclusive, ele foi um dos meus amigos que ajudaram a Kétia e incentivaram, né, para que esse caminho fosse construído, né? Gratidão até aqui, Bruno. Eu agradeço. Mas vamos lá então, iniciando o nosso querido tema, falando um pouquinho sobre evangelização, né? Hoje está muito em alta, né, Bruno? Você que está nesse mercado, tem propriedade para falar, então fica aberto aí para a sua partilha para a gente. Você comentou, né, sobre eu ter te ajudado, né, te inspirado. E eu acho legal isso porque eu valorizo muito essa questão de a gente motivar uns aos outros, né, de inspirar, de ser esse motor de apoio. E você também foi minha inspiração, é meu apoio também. Eu vejo você criando conteúdo, eu vejo você desenvolvendo seus projetos de redes sociais. E isso é maravilhoso, né, é inspirador. Né? Também tem outras amigas que eu também já fui instrumento de inspiração, mas ao mesmo tempo que nós somos instrumento de inspiração, nós também somos inspirados, né? A continuar, a criar, a produzir, tanto no âmbito profissional ou no âmbito como hobby, né? Essa evangelização virtual através das mídias sociais. Sim. E a minha relação com elas começou desde muito cedo. Então, quando eu ainda era criança, eu ganhei um dos primeiros computadores que eu tinha e tudo, né? Ainda era internet de escada. Nossa. Então, quando tocava o telefone fixo, fazia aquele barulho, né? Que ia cair a internet. Sua mãe não deixava usar toda hora. Então, não deixava usar toda hora, ainda mais porque eu jogava. Eu era viciado, ficava jogando toda hora jogo. Mas aí foi jogando, né? Que eu descobri um programa na época chamado Photoscape. E eu baixei e através dele eu comecei a arriscar. Como é que edita foto, como é que cria um logotipo e tal, eu fui tentando. Então, desde criança já tinha esse gosto pela internet, né? Por essa questão mais digital. Tanto no âmbito de jogos, né, online, mas também descobrir, a mexer, a tentar criar alguma coisa diferente, né? E esse interesse sempre foi crescendo, eu sempre gostei, tive meu primeiro celular e tal, sempre com curiosidade, né? Curiosidade envolto de jogos. Mas chegou num tempo que quando eu cheguei no ensino, do ensino fundamental para o ensino médio, essa transição, eu conheci duas pessoas que fizeram uma diferença radical na minha vida, né? A Helena e o Matheus. Hoje o Matheus, ele é irmão, né? Tá estudando para ser padre. Nossa. E a Helena, ela chegou a fazer parte também de uma congregação religiosa para se tornar irmã. Hoje em dia ela não faz mais parte, né?
E eu depois, né, fui pro seminário também, saí do seminário, então, tipo, nós três ali nos conhecemos em um momento que a pessoa mais religiosa era a Helena. Eu e o Matheus, nós ainda não éramos, e o Matheus era muito racional, ele era muito inteligente, física, química, era uma coisa assim, matemática. Nossa. Mas aí, quando a gente se conheceu no colégio, a gente começou a se compartilhar essas experiências religiosas, né? Foi no mesmo momento que eu comecei a ser obrigado pela minha mãe a ir para a igreja, ir para adoração, ir para missa, eu ia obrigado. Mas nesse vai e vem, né, de descobertas, eu acabei passando aí por livro que eu tinha vontade. E aí eu comecei a me perguntar por que o padre fazia aquilo, por que acontecia aquilo, e eu ia pesquisando na internet para tentar encontrar as respostas. E nesse vai e vem, nosso grupinho, né, nós três, tinha outras pessoas, mas éramos nós três mais juntos, né, a gente resolveu criar um projeto, já que todo mundo ali gostava de internet, redes sociais, né, e eu fui o maior fomentador disso, a gente criou um canal no YouTube. Isso. Né, que tá no ar até hoje o canal no YouTube, mas só que não tem mais conteúdos novos, né, o Apostolado Mariano. Então tem vídeo lá, eu criança, aparece ela também. O Matheus, eu acho que ele não aparece, mas ele também fazia parte do projeto, né. Ele gravava, ajudava a editar também. Então a gente falava sobre santos, sobre história de santos, novena. E nessa época eu já estava indo por livre e espontânea vontade para a igreja, começar a participar de grupos jovens. Nós três começamos a mergulhar mais nesse âmbito religioso e participar juntos, né? Então a gente criou esse canal, né? A gente se destacou muito. E aí, Bruno, peraí, só um parênteses, enquanto você fala aí pra gente, qual era a época e o local que isso aconteceu? Foi em Belém, né? Foi no Colégio CESEP, na época, a gente estudava juntos. Qual ano, mais ou menos? Eu acho que eu tô tentando abrir aqui o canal do YouTube, eu acho que foi em 2013. Nossa, ainda era mato. A internet. Eu tava começando ainda a questão do YouTube, várias pessoas começando a criar o canal, foi no começo de várias pessoas juntas, né? Se eu tivesse insistindo, vai que eu poderia ser hoje uma pessoa famosa, né? Eu não insistia, eu não fui constante. Os caminhos de Jesus são diferentes. Mas tudo tem um motivo, né? Sim, os propósitos. O canal hoje ele tem 163 inscritos, né? Pode parecer pouco, mas tipo, para aquela época, para aquele contexto, é super marcante, né? Deixa eu ver aqui. E nós temos aqui, né, vários vídeos, tá? Se vocês quiserem ver lá depois. Pode falar aí, qual é só escrever youtube.com/apostolado mariano 1. youtube.com/apostolado mariano 1. Vamos jogar lá no YouTube Apostolado Mariano, né? Tem um brasão lá que eu fiz na época, a logo que eu fiz do canal, designer. A capa e tal. O design ele já estava presente, né? E aí esse canal parou porque a gente terminou o ensino médio e depois do ensino médio eu fui pro seminário, né? Então o canal ficou lá de stand-by, foi abandonado, né? Mas tá tudo lá, eu não apaguei nada. Tem até músicas que eu fiz na época do seminário, que eu coloquei lá, que eu compus e tal. Enfim, é uma reviravolta criativa, né? Uma coisa assim, fora da curva. Quem vê nem pensa. E aí, depois dessa experiência com o canal, fui pro seminário. No seminário eu cheguei a fazer... Eu tentei a fazer site, tentei a atualizar as redes sociais, a fazer vídeo, para fazer chamadas para os encontros vocacionais, para atualizar mais sobre a ordem religiosa, porque a ordem que eu fazia parte quando eu fui seminarista é uma ordem que não é muito conhecida. Então, eu queria trazer isso para o digital para torná-la mais conhecida, né? Que é a chamada Ordem dos Clérigos Regulares de São Paulo. Né? O apelido da ordem é os Barnabitas. Esse é o apelido. Tem em Belém, tem em São Paulo, tem em Minas Gerais, tem em Brasília, tem em Fortaleza, não tem em Campinas e nem em Curitiba. Ela foi fundada? Ela foi fundada por Santo Antônio Maria Zacaria. Nossa. É um santo que também quase ninguém conhece. Mas esse santo ele foi o responsável por propagar e incentivar a adoração ao Santíssimo Sacramento. Se hoje em dia a gente adora o Jesus no Santíssimo Sacramento, ele foi o primeiro santo motivador de tudo isso. Então, se existe vigília, adoração de 48 horas, exposição do Santíssimo, Santo Antônio Maria Zacaria é o responsável por tudo isso, né? Então, e ele também, no carisma do seminário, o carisma que eles fomentavam no seminário é muito a reforma. Resumindo em uma frase, a contínua reforma do fervor cristão. Então, está continuamente incentivando, olha só, incentivando as pessoas, incentivando a igreja, renovando os carismas, renovando. Tem esse fogo, esse fervor.
E para quem me conhece pessoalmente sabe que eu sou muito empolgado. Entusiasmado. Extremamente. Então, eu sou muito entusiasmado, muito empolgado, sou muito fervoroso, assim, né? Então, tipo, no que tá na minha frente, seja um projeto, seja um sonho, um trabalho, uma coisa específica, eu tenho muita empolgação. Eu coloco toda a minha energia para tentar realmente fazer acontecer. Já né? diria aquele santo, ó, você que tem muito repertório para ajudar a Kétia, peça pouco ao jovem, ele te dará nada, peça muito e ele te dará tudo. Acho que é. Ótimo, né? Nossa, perfeito essa frase. Eu acho que ela resume bastante coisa. E hoje em dia a gente tem muito jovem na igreja com esse ímpeto. Mas só que muitos acabam não encontrando espaço onde poderiam crescer. E aí, às vezes, muitos outros acabam se perdendo com fanatismos ou com coisas que podem criar divisões, dualidades, medo, e focar mais na separação do que na união, né, dos cristãos como um todo, por causa disso, né? Porque tem tanta energia para colocar que às vezes acaba não encontrando o local certo para colocar essa energia e acaba se colocando no lugar errado. Né? Então, Dom Bosco, eu acho que seria uma ótima pessoa para você chamar para o podcast também, viu? Acho que ele ia trazer vários argumentos sobre isso, de jovens. Só na eternidade, quem dirá que a Kétia precisa chegar, viu? Porque já pensou fazer um podcast com Dom Bosco? Meu Deus, ele... Oh, glória. Eu não ainda conheço muito sobre a história dele, mas o pouco que eu tenho contato era assim, ele era muito visionário, né? Eu escutei de irmãs carmelitas falando de Dom Bosco, em que aqui em Campinas existe, né, os salesianos, mas eu acho que era na época na Europa, ele falava assim, vamos comprar este terreno porque será um grande, não sei, centro de desenvolvimento dos meninos dele, e depois assim, não era na hora, né? Era a longo prazo o projeto, mas se tornava ainda mais do que aquilo que ele falava, né? E as pessoas não acreditavam. Sim. E eu acho que é isso que os santos têm nos ensinar. Porque, tipo, eles iam, metiam a cara, faziam acontecer, tinham esse ímpeto, tinham essa vontade e não se preocupavam com o que os outros achavam, né? Eu acho que isso é uma das coisas que também a gente às vezes esquece. Santo não é somente, Dom Bosco era, sei lá, paciente, Santa Teresinha era amorosa. Não é somente isso, mas o estilo de vida deles, a personalidade, o que eles faziam, né? E aí a gente tenta se inspirar neles, mas quando a gente realmente quer se inspirar e imitar eles, talvez a gente já tenha coisa similar a eles, mas só que as pessoas não entendem, não gostam, né? Então, tipo, por esse ímpeto que eles testemunham, né? Mas voltando aqui na minha trajetória, né? Para tentar ser breve, e aí no seminário eu tentei, tem até vídeo nesse canal, de um vídeo convidando as pessoas para o encontro vocacional, tem vídeo de novena e tal. Então no seminário eu tentei investir nisso, mas só que no seminário eu não encontrei espaço para isso, né? Então não foi as mil maravilhas. O seminário eu aprendi muito e eu considero até hoje que foi um dos momentos mais importantes da minha vida para a formação de quem eu sou hoje. Mas na questão profissional, na questão de hobby, de gosto com as redes sociais, com esse meu potencial que desde criança já tinha, eu não encontrei espaço. Sim. Porque naquela época, não sei se era a época ou se eram as pessoas, mas os padres eles não viam importância naquilo. Tipo, fazer nosso site, cuidar da rede social, fazer um vídeo legal para chamar a atenção das pessoas para novas vocações. Eles queriam que fosse feito, mas não me davam tempo para isso. Então não achavam que isso era um trabalho. Achavam que isso era tipo, rapidinho tu faz, é só tipo de noite, antes de dormir, mas não é assim. Tem que ter tempo, tem que ter dedicação, e eu não tinha esse tempo no seminário, né? Porque tinha que trabalhar, tinha que hora para estudar, hora para trabalhar, hora para não sei o quê. Então, já que era muito regra da vida e não tinha tempo, dedicação para isso, não se considerava isso um trabalho, né? Então, não tive muito espaço para desenvolver. E aí eu deixei de lado, né? Nessa época, eu criava ainda conteúdo para minhas redes sociais, na época, eu postava sobre igreja e tudo, mas sempre quando dava. E às vezes não era sempre porque, tipo, tinha que passar pelo filtro, né? Será que isso aqui é adequado postar? Não sei o quê. Não precisa ficar postando muito. Então, naquela época, naquele contexto, os padres, as pessoas do meu círculo, às vezes não valorizavam isso. E eu acho que muitos seminaristas sofrem com isso hoje, porque não é todo seminarista que, abre aspas, é influenciador, né? Que cria conteúdo. Muitos gostariam, mas não fazem por conta de retaliações. Seja porque a personalidade deles,
medo do que eles vão falar, ou do jeito que eles vão falar, enfim, né? A gente não sabe. Mas é o contexto, né? É o contexto. Mas acabou que eu saí do seminário. Resumindo brevemente, porque eu saí, né? Eu senti muita vontade, comecei a rezar muito, né? E aí foi que eu saí. Assim, simplesmente, não teve uma outra coisa. Depois que eu saí, eu passei semanas, eu acho que chegou a ser 2 meses, rezando, me questionando, Senhor, por que eu saí do seminário? Eu não sabia explicar isso. E aí foi que em oração, depois, né, eu tive outro direcionamento, entendi, pedi ajuda para padres, pedi ajuda para pessoas de pastorais da família e tudo. E aí já é outro podcast sobre vocação, sobre minha trajetória. Próximo episódio para podcast. O próximo, se eu voltar, né, se o pessoal gostar, eu... Né, Uai, com certeza. E aí, né, deixei as redes sociais de lado, né, depois que eu saí do seminário, eu voltei eu fui obrigado pela minha mãe, começou aí, né, você tem que sair da faculdade de filosofia, porque isso não vai te dar futuro, né, ela falou assim pra mim, que nem ou ia ser professor, ou não ia ser nada, né, e eu gostava de filosofia, mas aí eu fui obrigado a mudar de área. E aí eu cheguei na faculdade e ela falou, olha, tem essa faculdade aqui barata, lá perto de casa, Estácio. Em Belém, a Estácio, ela tem um prédio físico, né? Ela é grandona, é referência em alguns cursos, principalmente de comunicação. Jornalismo, publicidade e propaganda e design gráfico. Ela é referência. E eu fui obrigado a mudar de área. E eu sempre gostei de falar, aparecer em público, né? Tá no palco, tá no altar. A parlatória sua é muito bem fixada. Já apareci em missa ao vivo, fazendo comentário, já subi no altar várias vezes em eventos e atividades, já fui catequista, enfim, na questão religiosa eu tinha muita presença, né? Eu tinha essa habilidade muito natural de comunicação, exatamente. E eu queria fazer jornalismo, eu falei, tá, já que ela tá me impressionando para mudar de curso, e se eu fizer jornalismo? Mas jornalismo era mais caro. E aí eu fiquei tipo, ela não tem dinheiro para pagar isso. Nossa. E aí a outra opção que tinha lá, que aparecia, né, eu fiz vários testes vocacionais, e eu não sabia, apesar de eu já gostar de editar vídeo, a fazer design gráfico, a criar conteúdo, toda essa questão de marketing e comunicação, mas eu não sabia dar um nome para isso. Foi aí que eu comecei a ser forçado a procurar o que tudo isso que eu já gosto e sei se encaixa. Qual é o curso que faz sentido para mim? E pra mim, eu não achava. Eu não dava, tipo, eu gosto de criar arte na rede social. Pra mim, isso não era design gráfico. Gosto de editar vídeo. Pra mim, isso não era edição de vídeo. Era tipo, sei lá, era um hobby. Era uma coisa, tipo, brincar, sabe? Nunca dei um nome pra isso. E aí foi que eu me deparei com o nome de um curso lá, Publicidade e Propaganda. Nossa. E aí eu fui ver as matérias, né? E aí, no meio das matérias, eu comecei a ver que tinha muita coisa em comum. Eu fiquei, cara, será que é essa? Eu fiquei com muito medo. Mas apostei. Vou mudar para publicidade e propaganda. Então, fiz todo o processo, documentação, fui na faculdade católica, transferi o curso, e uma burocracia toda, né? Deu certo, comecei no barco andando, já comecei, a coordenadora do curso, olha, Bruno, não vai se assustar, mas já vou te colocar numa matéria aqui que tem muita gente que tem medo, mas vai dar certo, que era semiótica. Nossa. E eu fui um dos poucos que passou, porque a maioria da turma reprovou, só para você ter noção. Mas foi muito bacana a experiência, tudo que eu aprendi, assim. Tranquei a publicidade e propaganda, né? Eu troquei o curso na pandemia. Voltei a cursar já quando eu morava em Campinas, porque em um dos trabalhos que eu tive em Campinas, a dona gostou tanto do meu trabalho, mas tanto que ela viu que eu tinha um sonho de terminar minha faculdade. E ela começou exatamente, a empresa investiu, pagou e eu finalizei o curso. Nossa. Né, finalizei e aí eu me formei em publicidade e propaganda quando eu estava morando em Campinas. Então comecei o curso acho que em 2018 e terminei esse ano, no início do ano. Oh, né? Parabéns. Porque ficou um vão aí, né? Deu um gap. Finalmente, nossa, graças a Deus, finalmente eu me formei. E eu acho que a minha mãe também sonhava muito com isso, porque toda mãe quer ver seu filho encaminhado na vida, né? Sim. E quando eu falei para ela que eu me formei, nossa, dá aquela satisfação, sabe? Tipo, que orgulho, finalmente, né? E agora eu tô fazendo uma pós, 2, na verdade, né? Citei uma no começo do vídeo, que é Brand e Comunicação Digital, mas a outra que eu tô fazendo também é Gestão de Mídias Sociais. Né? Sempre gostei muito dessa vibe mais brand, mais cultura, mais estratégia, algo muito mais utópico, que ajuda a concretizar, enfim, as redes sociais, as estratégias na prática.
dependendo do negócio, da empresa, dos seus objetivos. Me corrija se eu estiver errada. Então deve ser, é como se fosse, quem está escutando aí a linguagem Python, eu tentei fazer isso também, mas não me encaixei. É um front-end, não, um back-end do que um front-end, o brand. Nossa, até eu viajei agora. Então, não, é brand, porque assim, o brand vai ser mais a parte métrica do que a parte do designer que você está fazendo hoje. não exatamente. O brand, ele é mais tipo... Bora lá, o brand da marca Kétia. Você é uma marca. Nós somos uma marca. Então, você, enquanto pessoa, você tem seu brand, o seu tom de voz, o seu segmento, como você se posiciona no mercado, qual é a sua personalidade, como você conquista as outras pessoas, quais são as cores que vai estar em volta da sua marca. Não é só o logotipo, não é só a identidade visual, não é só a estética, mas é toda essa sua cultura, essa sua bagagem. O que faz a Kétia ser a Kétia? O que faz você ser você? Qual é o seu diferencial? Sabe? Como é que você vai criar sua narrativa, contar a sua história? O brand é basicamente tudo isso junto, né? Uma gestão de marca. Nós vamos gerir você. E aí o meu trabalho vai ser te ajudar a se posicionar, a melhorar o seu tom de voz, a sua comunicação, a sua narrativa, a sua história. Se for preciso, a gente vai mudar a estética para tentar deixar mais acessível. A gente vai mudar, tentar o formato, a forma que você grava, o estilo, tudo. O brand, ele é uma somatória de fatores, né? De tudo isso junto. E o brand, geralmente, o profissional que envolve o brand, ele é aquela pessoa que está mais por trás, que fala, vamos fazer assim, vamos seguir essa estratégia, vamos seguir nessa linha, porque isso aqui vai ter resultados. Então, tipo, é por isso que eu gosto do brand. Eu acho que tanto porque eu gosto de falar, né? Gosto muito de me comunicar. E eu também, né, não me entenda mal, mas eu também gosto de mandar. Eu gosto de estar por trás. Ele é um São João da Cruz. Entende? Eu gosto de, tipo, vamos fazer assim? Não, São João da Cruz não, Santa Teresa d'Ávila, né? Eu gostava de mandar. Chegar, bora fazer assim, sim. Teresona. Aí a gente vai abrir um convênio ali. É a Teresona, exatamente. Então, tipo, ela gostava de mandar. Né? Então, mas é normal. Tem pessoas que nasceram, têm uma habilidade de liderança, então acho que não. Exatamente. Né? Não que eu estou dizendo que eu tenha, mas eu sinto um apreço muito grande por isso. Eu gosto de ter essa autonomia, essa influência, de poder, tipo, estar à frente, direcionando, sabe, os projetos. Eu gosto dessa vibe. E também gosto de ensinar. De inspirar as pessoas. Então eu já pensei muito em ser professor. Quem sabe um dia isso não se torne realidade, né? Eu não sei o dia de amanhã. Sim. Mas se Deus quiser, será. Um curso do Bruno? Né? Nossa, era incrível. E aí... Para católicos, E aí depois eu... Então... E aí foi que terminei a faculdade, né? Nesse meio tempo de sair do seminário, eu continuei na igreja, mas só que eu sofri muito por outros fatores, né? Porque eu saí do seminário, então só pelo fato de ter saído, eu recebi muito preconceito. Abandonei Deus, infelizmente. Né? Não eram os pares, mas as pessoas que estavam ao meu redor começaram a, tipo, não sei. Eu comecei a ser... Psicologicamente, eu me senti excluído. Não quer dizer que eu era, mas eu me senti assim. Né? E aí eu me afastei da igreja. Né? E eu só fui voltar para a igreja já em Campinas. Que foi que eu tive um encontro lá com vocês, que eu conheci o Shalom, que eu conheci a Kétia. Eu voltei para a igreja, né? Inclusive, eu posso fazer um parênteses aqui, perdão de cortar, mas esse encontro com a Kétia foi assim, bem aleatório, né? Porque tudo acontece em retiros, né? Não sei se você lembra, né? Foi no retiro do Virada Radical, eu lembro que eu tentei, né, organizar a logística do pessoal no fluxo para ir para casa de retiro. E aí a galerinha, porque a Kétia não grita, né? Eu pedi ajuda pro Bruno para organizar o pessoal. E aí você tava na... Nem me conhecia ainda. Uai, tem que dar serviço pro povo. A messa é grande, né? Eu lembro. A gente se conheceu no ônibus ali, eu carregando seu violão. Né? Sim, nossa. Queridas histórias. Quando eu voltei para a igreja em Campinas, foi muito bom, teve essa experiência, né? Mas eu sempre sou muito favorável ao equilíbrio, até uma sensatez. Então, tipo, aconteceram várias coisas, obviamente, né? E aí eu não me considero hoje afastado da igreja, mas eu tô mais num meio termo, né? Diria mais assim, nesse quesito de que não estou, tipo, tão radicalmente enraizado, vivendo a espiritualidade, mas estou de uma forma mais, tipo, sou católico, me considero como católico, né? Vivo minha fé. E, por exemplo, eu fui na missa de Natal agora e, cara, que lindo. Teve uma das partes que mais me tocou foi o cântico, um parênteses aqui, né? Foi o cântico de declamação ao Evangelho. Porque no cântico de declamação ao Evangelho, a letra da música era: Jesus trouxe amor
bondade, paz e respeito, mas os homens não souberam acolher sua palavra. Nossa. E aí continua, aleluia, aleluia. Nossa, e foi tão... E era uma criança cantando esse trecho, uma criança, sabe? E aí quando ela cantou aquilo, eu fiquei tipo, nossa, se fosse para resumir o Natal, em um trecho eu acho que ele se resumia nisso. O Verbo encarnado se fez carne, trouxe sua mensagem, trouxe tudo, mas a gente não consegue ainda absorver a mensagem. Eu digo isso com propriedade. A gente ainda não consegue. Nós, eu, Bruno, você, a gente ainda não consegue absorver a mensagem. Não. Mais importante, sabe? E o mistério da encarnação, ele é um dos mistérios mais importantes da igreja, né? São Luís Maria Grignon de Montfort fala sobre isso. Para ele, é um dos mais importantes. Claro que a crucificação, né, a morte, a ressurreição também é um dos mistérios mais significativos da igreja, mas a encarnação também está logo atrás, sabe? Os dois maiores mistérios da igreja. Cara, o Deus se fez carne, né? Então, é muito bonito e profundo. Mas voltando, né, para esse âmbito, então quando eu comecei a igreja, logo de cara eu quero criar conteúdo novamente, eu amo isso, eu quero evangelizar na internet. Veio toda aquela nostalgia, né? Mas com o tempo eu percebi que eu acho que não cabia a mim. Eu acho que eu não sou a pessoa ideal para evangelizar propriamente, né? Mas, como você falou, eu acabei inspirando outras pessoas a fazerem isso, né? Você não é a única pessoa que cria conteúdo evangelizando na internet que eu conheci. E isso é legal porque, tipo, se eu posso inspirar, ajudar ou incentivar, cara, eu já estou fazendo a minha parte. E qualquer um de nós, claro, vamos dividir, né? Tem a pessoa que evangeliza ativamente e tem a pessoa que evangeliza passivamente. A minha missão, já que eu não evangelizo ativamente nas redes sociais, é evangelizar passivamente. Como? Vivendo as virtudes, sendo um bom testemunho, né? Então, tipo, se eu respeito o próximo, se eu sou paciente, se eu pratico caridade, se eu pratico a temperança, se eu busco viver as obras de misericórdia, os mandamentos, enfim, se eu busco, sabe, os mandamentos de forma natural no meu dia a dia. Não sou perfeito, tenho as minhas limitações, tem coisas relacionadas a mim que talvez para outras pessoas isso possa ser um problema. Então, tipo, eu encaixo na minha vida o que é possível e com o que eu acredito, né? E se eu busco ver as virtudes, imitar a vida dos santos e a nossa vocação à santidade, mesmo no meu trabalho, hoje em dia eu crio conteúdo profissional no meu perfil, né? Eu tenho focado bastante na minha profissão, porque eu quero construir mais esse meu currículo, me tornar autoridade no que eu falo, me tornar conhecido não por ego, mas tipo por realmente querer fazer a diferença na vida das pessoas, querer ajudar pessoas e profissionais, negócios, empreendedores. E também, quem sabe, poder ensinar, ser professor. Então, eu sempre tive esse gosto de comunicação. E eu acho que eu tenho que investir nisso, né? E se eu consigo, pelo menos passivamente, testemunhar e viver, inspirar outros, como, graças a Deus, eu pude ser esse seu instrumento, nossa amizade, a gente se apoia, se ajuda, né? Manter esse contato. E é muito gostoso, porque mesmo a gente tendo uma realidade diferente, estamos em estado diferente, a gente continua ali, né? Conversando, isso é muito bacana. Eu acho que isso é uma amizade santa que alimenta, que ajuda, sabe? Então, hoje em dia eu já crio um conteúdo mais profissional, né? Mas eu acho que eu sempre estive em torno à religião, o motivo de eu estar hoje nas redes sociais, atuando como profissional nessa minha área, desenvolvendo meu trabalho com comunicação, como publicitário. A religião sempre foi a base, né? O fundamento, porque tudo começou lá. Exatamente. Tudo começou na questão religiosa, no meu trabalho de evangelização virtual, nos testes, nos experimentos, nas tentativas. E uma das coisas que eu sempre sofri entre aspas, né? Mas só que, tipo, aconteciam, é porque naquela época, desde quando eu comecei a criar conteúdo, fazer canal no YouTube, todo mundo me encarnava, né? Tipo, quer aparecer, quer não sei o quê, nananã. Então, tipo, cara, é engraçado que a gente, para quem quer trabalhar com internet, para quem quer desenvolver qualquer tipo de projeto, trabalho na internet, hoje em dia a gente sofre disso, né? A gente tem as pessoas ao nosso lado, tem amigos, mas às vezes não são os que nos apoiam. Às vezes são as pessoas de fora, as pessoas que não conhecem na rede social, que se identificam, que se sentem tocadas, que se sentem ajudadas, inspiradas. São as pessoas que mais se inspiram e nos apoiam nesse trabalho, nesse segmento, né? Sim. E às vezes as pessoas que estão do nosso lado, que são nossos amigos, às vezes não nos apoiam, né? E não é por maldade, eu não sei, eu acho que pode ser várias questões psicológicas, inconscientes, culturais, mas é interessante a gente refletir isso também, né? Que às vezes a gente está aqui tentando evangelizar ativamente ou criar algum tipo de conteúdo na internet
e se esquece que, tipo, cara, nós temos que apoiar uns aos outros, né? Apoiar de forma saudável e incentivar para as pessoas, a gente alcançar nossos objetivos. Eu acho que, sei lá, eu tô me perdendo já falei muita coisa. Não, mas é assim, né? Talvez não, né? Jesus, ele deixou um mandamento que é amar a si e ao próximo como a si mesmo. E que a gente possa um ajudar o outro, porque isso aqui passa muito rápido. Eu já falei, eu não vou repetir de novo aquele exercício do Padre Paulo Ricardo, que é algo muito forte de a gente se olhar quando estiver no caixão e o que os outros irão falar da gente. Né? O que nós fizemos, não para que a gente tenha obras e vá para o céu mais rápido, óbvio que todo mundo quer ir para o céu, né? Porque purgatório, que a gente tem a graça de alcançar, né? Porque misericórdia. Mas que a gente possa um auxiliar o outro, né? Naquilo que a gente tem sabedoria, e a gente também precisa pedir o Espírito Santo para que nos conduza, porque hoje existem muitos caminhos e nem tudo, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém, né? Já diria São Paulo. É um querido. E, enfim, eu acredito que você estudando sobre a internet, é possível para que os jovens, queridos e queridas de Jesus que estão escutando, possam fazer essa evangelização ativa, direta ou indireta também, né? Porque às vezes não é que todo mundo não tem o dom, né? Mas vocação não, os talentos, né? Deus concede, e às vezes você não tem o talento, mas aplicando naquele talento que Deus te concedeu, é a parábola, né? Ele vai multiplicar. Exatamente. Não é porque você é católico que você é obrigado a evangelizar na internet de forma ativa. Você é obrigado de forma passiva a viver os mandamentos, as virtudes, trazer isso para a sua vida e testemunhar isso. Isso é obrigatório. Mas você não é obrigado a transformar sua rede social num portfólio cristológico ou apologético católico, né, de evangelização ativa. Tem pessoas que são chamadas a isso, como você. Quer dizer que gosta, tem esse prazer, se encontra chamada para isso. E você já está há um tempão já criando conteúdo, né? Então, tipo, isso é legal. E você está tentando e crescendo aos pouquinhos. Legal e geral. E quem sabe um dia... Porque se a gente alcançar uma pessoa, já está feito. Se você alcançar 100 mil, melhor ainda. Né? Mas uma, já está ótimo. Sim. Então, tem pessoas que são católicas e criam conteúdo de jogos. Fazem live, streaming no YouTube, tem milhões de seguidores e tudo mais. Ela não vai evangelizar na internet, porque não é o público dela e não é o que ela sente... não vou me interpretar mal, não é o que ela sente prazer. Ela não foi chamada para criar uma evangelização ativa. Mas, com o testemunho dela no jogo, como ela fala, como ela interage, de forma bem passiva, talvez ela traga um resultado, ela faça uma diferença. Vai que numa live lá, no tiroteio lá do jogo, e ao vivo, não sei o que, a molecada toda jogando, e aí alguém fala uma besteira e o outro, não, respeita. Pô, não é porque ela é mulher ela não pode jogar. Ela é uma mulher e ela também, não sei, sabe? Talvez uma fala, assim, de respeito, de amor ao próximo, de tipo, uma ajuda, e às vezes a internet possibilita isso, às vezes você está ao vivo no jogo lá conversando com outros jogadores, vocês tocam num assunto que às vezes ali sai a sua virtude, ali sai o seu aprendizado, o seu testemunho. E aquilo pode fazer diferença para quem está assistindo ou para quem está jogando com você. E aí é uma evangelização passiva. Você só está testemunhando, você está vivendo. Mas o conteúdo não é propriamente católico, né? Agora, tem pessoas que são chamadas a criar conteúdos propriamente católicos. Então, é encontrar. A gente precisa se encontrar. Qual é o nosso público, o que a gente quer falar, o que a gente quer criar. E não tem medo, né? Se você é um empreendedor e está ouvindo aqui, amigo da Kétia, quero criar conteúdo na rede social para aumentar minhas vendas, não sei o quê. Na sua empresa, no seu negócio e na sua vida, você é chamado a dar esse testemunho de forma passiva. De testemunhar a bondade, o respeito, como é que você atende seus clientes, como é que você cria essa narrativa. Você quer só ganhar dinheiro, lucrar e crescer? Ou você quer, tipo, realmente fazer a diferença na vida das pessoas? Cumprir os propósitos, né? E isso também envolve brand, porque brand é contar essa narrativa, contar essa história, é saber se comunicar com as pessoas na rede social, na internet, né? Não é apenas compre, mas por que você poderia comprar meu produto? Como é que ele vai fazer diferença na sua vida de forma saudável? Ou quais são os seus diferenciais? Enfim, é encontrar isso, né? Seja passivamente, evangelizando ou ativamente, mas todos nós somos chamados, né? A testemunhar primeiramente e alguns a deixar bem na cara, né? Tipo como a Kétia aí que vai lá e vai ser uma Padre Paulo Ricardo versão Santa Teresinha do Menino Jesus. Ai, só esse...
Ai, sem falas, sem palavras. Obrigada, Bruno, pela querida partilha de conhecimento, de testemunho de vida, que tem muitos detalhes aí que a Kétia não sabia. E eu vou descobrindo a cada podcast, você viu? Os meus amigos têm várias surpresas aí. Mas é possível e é preciso que, acima de tudo, faça por amor, né? Com certeza, é o mais importante, o maior mandamento de todos. Que às vezes não adianta a gente querer estar no hype, né? Às vezes eu falo essa palavra, mas é porque já deve ter até passado desse linguajar da geração Z, millennium, sei lá. Mas a gente vai ficando mais velho e vai passando, né? Os vocabulários. E é preciso fazer por amor, independentemente do que seja, de uma pessoa que ela não sei, é secretária numa clínica até um bilionário na Bolsa de Valores de Nova York e né, enfim, esteja no mercado. Exatamente. Então, eu acredito que nós já estamos se encaminhando para o final do podcast, mas antes nós temos o nosso pequeno espaço de perguntas e respostas rápidas, né? Para que o nosso convidado de hoje, Bruno, aí diretamente de Curitiba, que deu um espacinho na sua agenda, porque é muito corrido, viu? Depois vocês vão no perfil dele, só para entender com quem ele está fazendo aí os seus trabalhos. Eu vou deixar no suspense, hein, Bruno, para que quem... Pode falar. Quem assiste até o final... Não, eu nem sei direito dele, mas pode falar você aí, tem mais. É porque o último trabalho que nós fizemos foi um conteúdo de desafio com o chefe Fogaça, né? O chefe lá do MasterChef, né? Nós publicamos o primeiro episódio no Instagram da VAP, na sexta-feira passada. Teoricamente, o outro episódio tinha que sair hoje. Ontem, na verdade, eu não sei. É porque eu tô de recesso, eu não tô sabendo quando é que vai sair o próximo episódio. Tá de férias, né? Deixa o trabalho um pouco. Mas, vão ser 2 episódios, né? Já tá lá. No meu perfil tem os bastidores. Eu publiquei no meu perfil pessoal aqui no Instagram os bastidores, então tem bastante coisa legal. Eu tô trazendo bastante conteúdo sobre o meu trabalho, sobre os projetos que a gente está realizando. E também sobre coisas pessoais. Tudo que envolve brand, marketing, estratégia, comunicação digital, criatividade... Eu estou trazendo para o meu perfil, né? Então, se você gosta disso, eu adoraria o seu apoio lá, o seu incentivo também. Sim. E também tem esses bastidores, né? Que Chefe Fogaça, foi super bacana. No perfil da VAP, a empresa VAP, né? A empresa que é conhecida pela lavadora de alta pressão, mas também tem vários outros produtos, hoje em dia já no mercado. Então, foi uma experiência muito legal gravar com o Fogaça. Fiquei muito nervoso. Um pouco bruto ele, viu? Só acho. Eu tive que cozinhar na pressão, assim, ele fazendo pressão toda hora. Cara, é uma pena que o episódio, já que ele é pra rede social, teve que ser resumido, né, pra poucos minutos. Mas no momento lá foi tanta coisa, mas tão divertido, que olha, foi demais. Foi muito legal, vale a pena vocês conferirem lá. Mas aqui... Tá bem legal. E obviamente eu fui o alívio cômico, né? Não, mas peraí. Porque pra Cats ele é um pouco bruto, né? Ele é tão bruto assim, pessoalmente? Ou não pode falar? Se não puder, deixa. Os bastidores, depois você fala pra mim. O pior é que ele não é tão bruto, não. Assim, quando eu conheci ele, né, conversei, ele tem essa pose de marrento, né? Ele é bem... Essa cara que dá medo, assim. Mas quando você conversa, interage com ele normalmente, ele é super gente boa, né? Mas ele fala mais forte, ele tem essa personalidade. Mas só que na hora da gravação parece que ele assume aquilo mais ainda, sabe? Meu Deus. Como personagem. E aí ele dá medo, né? Você fica, meu Deus do céu. Mas é super de boa, graças a Deus, super de boa. Mas é um querido de Jesus também. Oi? Tava com medo de apanhar lá já. Mas é um querido de Jesus. Quem sabe aqui no futuro venha Bruno e Chefe Fogaça falar dos bastidores. Oh, glória, meu Deus do céu. Mas vamos lá então para as nossas perguntas e respostas rápidas, queridos de Jesus, para o nosso finalmente aí do podcast. Vamos lá então, Bruno. A primeira pergunta, então, uma mensagem, conselho para quem tem medo e talvez até já pensou sobre o assunto. Referindo à questão da evangelização na internet, o nosso tema aí hoje. Olha, não desista. Antes de começar o podcast, a gente conversou aqui sobre que às vezes a gente é mais bem recebido fora de casa do que em casa, né?
a gente recebe mais apoio, mais incentivo de pessoas que estão fora do que dentro. E isso é muito real, né? Às vezes você tem que sair da sua cidade natal, tem que sair do seu círculo cultural, da sua bolha ali, para poder encontrar outras realidades, aprender a fazer, né? E não desista, seja constante. Eu já desisti várias vezes. Eu estou criando conteúdo na internet já faz mais de 10 anos. Mais de 10 anos. Já passei por várias redes sociais, já criei vários tipos de coisas diferentes. A religião foi uma delas, né? Trazer coisas católicas, gostava bastante. Mas eu acho que, por falta de pessoas, por falta de incentivo, eu sempre me desmotivava, desistia, parava, depois voltava. Eu sempre voltei, porque eu sempre senti essa vontade, esse gosto. Então, se você tem vontade, não desista. Não se resuma às pessoas que estão ao seu redor, que acabam não te incentivando. Tem pessoas que estão no mesmo caminho que você, que querem alcançar os mesmos objetivos, os mesmos sonhos, passam as mesmas dificuldades. Então, se identifique com essas pessoas, se una com elas, compartilhe, né, converse, participe de eventos, encontre pessoas que são do seu círculo, que vão fazer sentido no seu negócio, né? Tipo, sei lá, você quer evangelizar na internet, procure outras pessoas que evangelizam. Crie esse vínculo, né? Porque uma vai apoiar a outra. Então, não desista. É possível. Não espere número da noite pro dia, porque não vai ter. Porque eu até hoje fico esperando. Eu vou gravar um vídeo hoje, vai bater 10 milhões de visualizações, nunca bate. Mas quem sabe um dia, né? Quem sabe um dia. Não desista por conta de números. Sim. Não desista por conta das contrariedades. Faça. Sim. Não desista. Eu acho que tem pessoas que passam pelo mesmo. E se você encontrar as pessoas, vai te ajudar a se motivar cada vez mais. Sim. O maior incentivador, se for da vontade de Deus, vai ser Jesus, né? E com ele tudo Exatamente. Vai dar certo. Segunda pergunta. Tudo tem um propósito, né? Sim. O segundo tópico, então, uma frase e uma música aí para os queridos e queridas de Jesus do Bruno. Uma frase, olha, música. Uma canção. Nossa, uma música. É ao vivo e sem cortes, hein, queridos e queridos de Jesus. O pessoal aqui já ouvindo, bora, responde logo, não tem nada na tua cabeça. Uma frase. Uma frase que eu tenho no meio. Ficou mudo, Bruno. Tinha um projeto criando para 2026. Agora voltou. O seu som ficou aberto para mim. Enfim. Eu tenho meditado bastante nessa frase essa semana, né? E tem sido a frase fundamental de um projeto que eu estou tentando criar para 2026 agora. É a frase São José Maria de Escrivá, que a tua vida não seja uma vida estéril. Ser útil, deixa rastro, né? Então, tipo, que a nossa vida não seja estéril, mas que a gente possa ser útil, ter um propósito, encontrar o nosso sentido e deixar a nossa marca no mundo, nas pessoas, de forma pequena, de forma singela ou de forma grandiosa, né? Então, tipo, que a nossa vida não seja estéril. Eu acho que isso tem marcado bastante nas últimas semanas. Agora a música eu vou ficar te devendo, porque não tá vindo nada na cabeça. Tudo bem, vai. Vamos pra próxima. Um hábito ou algo inegociável que você não abre mão? Um hábito ou algo inegociável? Sim. Eu acho que um hábito, olha, eu acho que sempre elevar meus pensamentos a Deus. Isso eu aprendi no seminário por conta do carisma da ordem que eu fazia parte. Né? Santo Antônio Maria Zacaria, ele sempre dizia que a nossa maior oração é elevar continuamente o nosso pensamento a Deus. Então, tipo, eu estou trabalhando, estou estudando, estou estressado, estou fazendo comida, estou andando, estou pensando, qualquer coisa. Mas, independente do momento que você esteja, é levantar o pensamento a Deus e se conectar. Conversar, interagir, transmitir pensamentos, tipo, conversar com Deus. Assim, no pensamento, fazer uma oração mental, sabe? Tipo, conversar como se fosse um amigo. Eu acho que isso é uma coisa que eu não dispenso. E sempre, em algum momento do dia, em algum momento de alguma situação aleatória, eu sempre estou ali pensando, levantando. Acho que desde aquela época eu aprendi isso, nunca mais larguei. Amém. Próximo, então, perdão, um santo de devoção?
Um santo de devoção... São Carlos Acutis. Ah, Por que será, né? nada indicativo sobre isso, hein? Vamos lá, então, para a penúltima. Um pecado que virou virtude. Acho que paciência. Antigamente eu era muito estressado. Não que hoje eu seja santo, que eu não me estresse mais, que eu seja perfeito. Mas eu já fui uma pessoa muito estressada mesmo. Hoje em dia eu me sou bem menos. Então acho que é uma coisa que eu aprendi muito com esse pecado, de se estressar, de levantar voz, é a paciência. Eu acho que eu aprendi a ser uma pessoa muito mais paciente, mas é contínuo, não para. A gente sempre tem que estar... Todo né? dia. Para alcançar o céu é todo dia. Mas, Santo Bruno aí. Então, o último questionamento aqui. Um pequeno propósito ou sonho a ser cumprido pelo Bruno. Acho que um sonho é poder me satisfazer profissionalmente. Eu acho que me tornar autoridade no que eu trabalho, me tornar uma referência, de poder realmente fazer a diferença na vida das pessoas, ou nas empresas que eu trabalhar, que eu interagir, ou ensinar, né, motivar as pessoas. Eu acho que, como eu falei, pode beirar o ego, né? Pode beirar o egoísmo, mas ser conhecido, né, pelo meu trabalho, ser reconhecido pelo que eu faço, e também poder realmente fazer a diferença. Eu acho que é o meu maior desejo, sonho, para minha satisfação profissional. Amém. Bendito seja Deus. Vai dar certo. E finalizamos então o nosso segundo episódio do podcast. Chegamos ao fim e quase finalizando também 2025. Então esse aqui foi, olha, em um mês, 2 episódios. Bendito seja Deus. Gratidão. Amém. Então é isso, mais uma vez agradeço a sua participação, disponibilidade aí na agenda. Bruno, mesmo em meio ao descanso, quis aceitar essa missão, né, da gente tentar levar mais almas para Jesus, como eu sempre falo, né, que não seja a Kétia, mas através disso possa ser uma semente de mostarda no meio dessa multidão desse planeta, que possa tentar fazer alguma coisa, né? Então, seguimos aqui. Amém. Muito obrigado. Quero dizer que agradeço pelo convite. Foi incrível. E é isso. Conte sempre comigo e fico aqui à disposição para os seus próximos projetos também. Obrigada. Então, pessoal, queridos de Jesus, sejam santos, cumpram os pequenos propósitos e até o próximo podcast em 2026, hein? Porque acabamos 2025, que seja abençoado e feliz e também querido ano aí para todos nós. Um feliz e abençoado ano novo para todo mundo aí também. Até tchau, mais. Kécia. Muito obrigado.